Olá, olha, eu tenho bons motivos para você se ligar no canal de José Neumann e Pinto no fim de semana. Sábado, uma entrevista com Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, a respeito do PT aliado com Bolsonaro, combinando um jeito de dificultar o trabalho do Ministério Público com essa nova lei da improbidade administrativa. Aí, domingo, 2 dedos de prosa com meu amigo, com seu ídolo, com certeza, Tom Cavalcante, o grande humorista cearense. Aí eu aproveito aqui para agradecer a todos vocês que estão ainda me acompanhando, firmes, leves e soltos, sabendo que eu não sou imparcial, eu sou independente. Não adiro a governo, a político nenhum, a oposição, não sou de esquerda, não sou de direita. Tenho uma opinião a favor do povo, o sofrido e expoliado povo brasileiro, né? Eu começo dizendo que todos nós somos testemunhas de que as lives de quinta-feira do Bolsonaro são sempre, cada uma delas, um show de horrores. A desta quinta, ou seja, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta 18, a quinta 17, foi campeã mundial hors concurso, né? Para começo de conversa, ele entregou o jogo dessa nova lei da improbidade administrativa que praticamente deixa o político brasileiro livre para continuar roubando ou para começar a roubar, se não roubou ainda. Ele simplesmente elogiou na live, entusiasmadamente, o substitutivo do petista Carlos Zaratini, que desfigurou a lei da improbidade administrativa, que tinha sido um grande avanço e que tinha um bom relatório feito pelo deputado Roberto de Lucena e que foi desfigurado pelo substitutivo Zaratini. Com isso, ele entregou o jogo. Ele entregou as cartas que ele tinha na manga e que foram distribuídas com a patota do PT, do Lula, a patota que quase levou a Petrobras à falência e a patota bolsonarista espalhada pelos partidos, inclusive, principalmente, o pessoal do Centrão. E o jogo é o seguinte: vamos liberar geral. Eu tenho uma promessa para você, que é a entrevista do Roberto Liviano certamente vai tratar disso, porque o Roberto entende desse assunto. Foi ele que me deu a primeira dica quando o Zaratini pegou o projeto do Roberto e Lucena para destroçar. E o Bolsonaro entregou, é um gênio, ok, tá ok, é um gênio. Entregou a jogada, qual é a carta que tem na manga, e a carta era essa, né? Ele disse também que as eleições de 2014 e 2018 foram fraudadas. Não é a primeira vez que ele diz isso. Ele repete o Trump, repete a Keiko Fujimori. O Trump perdeu a eleição, a Keiko também perdeu. Está lá estribuchando, como o Trump também estribuchou. O direito de espernear, como dizem na brincadeira do latim vulgar, o ius esperneandi, direito de espernear. Agora, ele propõe algo muito mais grave. Ele propõe melar a eleição, ele diz isso claramente, sem trazer nenhuma prova. Não há nenhuma prova e nem há como conseguir. Se ele não conseguiu até agora, não há como conseguir. Aí ele disse que a eleição de 2014 foi vencida pelo Aécio. Eu não sei se foi ou não. Não dá mais para saber a essas alturas do campeonato. E eu disse na época que para evitar qualquer tipo de coisa, tinha que haver uma lei em que os fiscais dos partidos que disputam a eleição pudessem acompanhar a apuração lá no computador do Tribunal Superior Eleitoral. Eu falei isso. Ele não entrou nessa campanha, ele entrou já, fraude, estão roubando, vão me roubar e tal. Aí em 2018, ele comete assim a genialidade absoluta da estupidez e dizer que a eleição que ele ganhou foi fraudada. Ah, mas ele não reconhece que ele fraudou, não. Ele está dizendo que ele ganharia no primeiro turno. Está aí também uma impossibilidade total de provar, não tem como provar. Não há como chegar
há uma prova qualquer de que ele foi roubado, teve votos roubados no primeiro turno. Mas sabe o que é que ele disse também? Ele disse, baseado, evidentemente, na sua experiência de criador da pílula do câncer e de grande negacionista da vacina, ele disse que a imunidade de rebanho pelo contágio é muito mais eficaz do que a vacina. E disse mais, ele disse que a vacina produz efeitos no cérebro que podem levar a doenças bastante chatas, né, cerebrais. Justamente num dia em que um estudo mostra que o que leva a problemas cerebrais é o contágio da Covid, é o coronavírus, é o coronavírus, ao qual ele aderiu e bate continência. A minha pergunta... sim, também falou mal, muito mal, de 2 ministros do Supremo. Do Barroso, porque o Barroso é um péssimo exemplo para todos nós, e do Fachin, que, segundo ele, proibiu as operações policiais e mandou soltar 30 mil presos, né? Olha, o Fachin proibiu, né, as operações policiais. Por isso que não houve uma operação policial lá no Jacarezinho, né, em que morreram 28 pessoas, inclusive um policial, né? Pois é, que coisa. Aquilo ali foi um filme. Era um filme que estavam fazendo lá, naquela série Tropa de Choque, né? Pelo amor de Deus, né? Ainda tem alguém que ouve uma mentira desse tamanho e ainda mais fica fanático pelo cara que a pregou, né? Pois é, então, voltando à questão da lei mais infame que já passou pelo Congresso brasileiro, que é essa nova lei da improbidade administrativa, o Carlos Zaratini, do PT, né, um lacaio do Lula, disse, eu vou aqui pedir licença a você para ler, porque eu quero ler exatamente o que ele disse. Queremos restringir essa lei para dar mais funcionalidade à administração pública, mais garantias aos gestores, mais garantias aos que propõem políticas públicas e que são eleitos com base em propostas que não conseguem colocar em prática. Olha, o que ele quer dizer é o seguinte, uma proposta é aprovada pelo povo, aí o cara não pode levar à frente porque o Ministério Público não deixa. Mentira! Além de ser mentira, não existe isso. O povo não escolhe políticas públicas. O povo escolhe um político de um partido determinado para conduzir as propostas públicas. Não existe essa história de que o povo permitiu que o PT assaltasse a Petrobras. Não, nunca. Basta fazer uma pesquisa e ver o que é que o povo acha do assalto que o PT fez à Petrobras. Aí, por incrível que pareça, eu digo isso, mas vocês não acreditam em mim, dizem que eu sou velho, que eu sou mentiroso, que eu sou hipócrita, mas eu digo que o Lula e o Bolsonaro estão combinados para irem os dois ao segundo turno no ano que vem, na eleição de outubro. E a prova disso é que tudo o que o Zaratini disse, a Carla Zambelli, fiel bolsonarista, também disse. Ela disse que a lei brasileira afugentava pessoas decentes de exercerem cargos públicos. Essa é uma maldade, porque nem todo gestor público no Brasil era bandido. Nem todo gestor público violava a lei. Que história é essa? Que a lei não permitia que o cara fosse honesto? Isso é uma coisa que só pode sair daquela cabeça privilegiada, só que não, né? Ao contrário dessa senhora, né? Pessoas com má fé dirão que a mudança dificulta o combate à corrupção, mas em casos onde há dolo, há sanção prevista de que a multa poderá ser aumentada em até o triplo, em razão da situação econômica do réu, podendo ser o ressarcimento do dano acumulado com as demais sanções previstas. Dona Carla, volta para o grupo escolar, vai. Vamos tratar, aliás, desse assunto do dolo na entrevista também do Roberto Liviano. A Carla Zambelli e o Carlos Zaratini também apelaram para uma mentira deslavada, a de que o substitutivo do Zaratini, que distorceu completamente o relatório do Roberto de Lucena, foi submetido a audiências públicas e o jurista Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, participou de uma comissão, aliás, coordenou uma comissão para orientar como faria a lei. Não, ele participou do relatório do Roberto de Lucena, não foi do substitutivo Zaratini, que foi aprovado do dia para a noite, no meio de uma pandemia, não tinha que votar isso, não havia urgência nenhuma
para essa lei entrar no meio da pandemia. Agora, a lei é tão boa que o Arthur Lira comemorou e o Bolsonaro elogiou. Sabe o quê? A lei dificulta o trabalho do Ministério Público. O Ministério Público que dá trabalho ao filhote primogênio Flávio Bolsonaro lá no Rio e por aí afora. Bom, quem não está dando trela para o Bolsonaro e também não está dando folga é a CPI da Covid. Eu já falei, a CPI da Covid, do Senado e o Tribunal de Contas da União. A CPI da Covid tem aqui duas notícias interessantes. 660 milhões de reais foram distribuídos pelo Bolsonaro para deputados governistas na CPI. E a revista Cruzoé, conforme revelou CD Silva, meu amigo desde os tempos que ele era da Veja lá em Belo Horizonte, chama isso aí de a tropa do cheque. Pois é, a tropa do cheque tem alguns suspeitos que eles vão ter que defender lá, né? Porque o Renan Calheiros, a famosa lista do Renan Calheiros, que também disse que o Bolsonaro poderá ser responsabilizado por crime de responsabilidade, né? Até o fim dos trabalhos da CPI, citou 14 convidados que já depuseram, né? Ou que vão depor, e que serão investigados. Elcio Franco, o tenente-coronel que foi secretário executivo do Ministério da Saúde no tempo do general Pazuello Pesadelo, né? Com aquela barbicha de coronel da Guarda Nacional. O Arthur Weintraub, ex-assessor internacional da Presidência da República. O Carlos Wizard, dono, aliás, ex-dono, vendeu, né? De um curso de inglês, fugiu para os Estados Unidos e conseguiu desmoralizar no mesmo dia o Senado, que tem a CPI, e o Supremo Tribunal Federal. O ministro Roberto Barroso, que foi devidamente detratado pelo Bolsonaro, concedeu-lhe o direito de calar. Aí ele não foi. Aí ele desmoralizou o ministro, o Supremo e a comissão. O presidente da comissão, Omar Aziz, falou em condução coercitiva, falou em carta rogatória, falou num monte de coisa. Nada supera essa desmoralização. Essa desmoralização só será superada se ele conseguir realmente suspender o passaporte do Carlos Wizard e mandar prendê-lo quando ele chegar no Brasil, porque ele desobedeceu a dois poderes, o Legislativo e o Judiciário. Bom, o ex-ministro Eduardo Pazuello, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, a senhora Franciele Fanimato, coordenadora do Programa Nacional de Imunização, o Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, o Marcelo Scampelo, aquele tosco ex-secretário de Saúde do Amazonas, o Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, a Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, a Nise Yamaguchi, a médica oncologista que finge que é pneumologista, o Paulo Zanotto, que é virologista, mas está metido no rolo lá do board, né, do shadow board, do Conselho Sombra, o Luciano Azevedo, o anestesista que está sendo acusado de ter inventado a inserção da Covid, da cloroquina na bula para curar a Covid, né? E aqui encerra a lista dos 14 para lhe dizer que a OMS também informou que, no caso do Brasil, só a vacinação não bastará para deter o coronavírus e a Covid-19. As restrições têm que ser adotadas até que esse contágio seja interrompido. Eu quero, antes de passar para outro assunto, observar que Wilson Lima, o governador do Amazonas, e o Wilson Witzel, o governador do Rio, foram eleitos com e por apoio ao Bolsonaro. São bolsonaristas de raiz, assim como o governador de Santa Catarina, que voltou ao cargo, né, mas que foi atacado muito lá pelo Ministério Público Federal sob as ordens de Bolsonaro, né? Falar em Ministério Público, vamos falar também de outro MP, que é uma medida provisória da capitalização da Eletrobras. É um jabuti que engoliu a tartaruga, tá? O cartório venceu o capital, é uma coisa absurda. O contribuinte vai ter que, o pagador de imposto vai ter que pagar. Esse mês, minha conta de luz foi absurda, o dobro das contas normais. Agora, no próximo mês, será pior ainda. E será pior depois que passar de novo pela Câmara, que vão aprovar
os jabutis que vão custar entre 60 e 80 bilhões de reais nas contas de luz. Isso aí que eles chamam de privatização da Eletrobras é simplesmente um furto. Eu estou gravando esse vídeo antes que se resolva o caso lá do serial killer do Distrito Federal e de Goiás, porque pintou uma briga lá entre o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O Ibanez disse que fizeram as polícias dos estados quase de bobas e o Caiado, a polícia de Goiás é a melhor do Brasil. Imagine a pior, né? Está lá o cara gozando deles todos. Quero lembrar também que o Ibope preliminar da Copa América, a Globo, com o Jornal Nacional e a novela Império, que passou faz séculos, bateu com 23 pontos, o SBT com 11 no jogo e a Record ficou 10 ali bem pertinho, né? Antes de terminar, eu quero reclamar da covardia da TV Globo com o Fausto Silva. Eu só queria lembrar que o dono do domingo era o Silvio Santos e foi o Fausto que tomou o domingo de volta para a Globo. E o Fausto está sendo afastado da Globo e vai agora para a Bandeirantes, com quem assinou o contrato, de uma forma bastante indecente por parte da empresa. Quero aqui reclamar disso. Antes de terminar, dizendo para você, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.